Isso que vocês estão vendo é uma tempestade de partículas altamente carregadas que está acontecendo agora, vindo do Sol. Hoje, 23 de julho de 2024. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? E o mais incrível, pessoal, que é isso que vocês estão vendo, é o que causou essa tempestade de radiação de partículas altamente energizadas, altamente carregadas, chegando aqui na Terra. Repara que no disco visível do Sol não acontece nada. A gente vê uma enorme, monstruosa ejeção de massa coronal acontecendo hoje, 23 de julho, além daquela que aconteceu, que a gente está esperando pela tempestade solar, que deve chegar nas próximas horas. Já falo para vocês mais sobre isso, tá? Mas aqui, ó, não teve explosão de radiação, mas a gente vê uma grande ejeção de massa coronal. Claro, ela não acontece no disco visível do Sol, ela não acontece virada para a Terra. Automaticamente a gente sabe então que ela acontece no lado oculto do Sol. Como que uma ejeção de massa coronal absurda como essa, uma grande explosão solar que acontece no lado que está invisível para a gente, está causando perturbação aqui no nosso planeta. Ou seja, ela estava indo para o outro lado. Ela tá indo para o outro lado ainda, né? Essa explosão, esse tiro de bazuca do Sol acontece aqui, ó, no limbo, que tá invisível pra gente ali, né? Como no lado que veio para a coisa? Exatamente, é o que eu vou explicar pra vocês. Richard, o que tá acontecendo? Devemos correr pras cavernas, o que isso causa, quais os riscos, o que esperar nas próximas horas. E sim, tem tempestade solar ainda por cima, né? Tempestade geomagnética a caminho. Vou explicar tudo pra vocês, mas, como diria Jack, que prefere ir pras montanhas a pé do que pegar um avião, vamos por partes. Richard, por que o Jack não vai viajar de avião? Pois é, pessoal, eu já vou explicar isso pra vocês, porque quando a gente fala de partículas carregadas, a gente tá falando de uma alta dose de radiação chegando aqui no nosso planeta, mas calma que eu já vou explicar sobre isso, né? Em primeiro lugar, vamos falar sobre essa explosão, essa grande ejeção de massa coronal, que, como eu disse, acontece no lado oculto, no limbo sudoeste ali, né? Nesse cantinho que lá no Sol é o contrário, então aqui é o limbo sudoeste, ou seja, é de uma região ativa que já estava escondida, já tinha ido embora, tá no lado invisível, no lado oculto do Sol, e acontece essa grande explosão, esse grande tiro de bazuca monstruoso que a gente vê aqui. Claramente foi um negócio absurdo. Só que não vem direcionado para a Terra, podemos ficar tranquilos com relação a isso. Porém, lembre do que eu sempre falo, que a gente tem uma coisa chamada espiral de Parker, Cris. E isso que vocês estão vendo é o que acontece com um tiro de bazuca, com uma grande ejeção de massa coronal, quando ela acontece ali, naquele cantinho do Sol, né, que já tá invisível pra gente. Aí a gente pensa, vai pra lá. Porém, se liga nisso, olha as linhas, né, de campo magnético do Sol, porque elas se espalham, mas a distância é muito grande, o Sol ele tá rotacionando, então elas ficam meio que numa curva. Então, existe uma ponte geomagnética ligando aquela parte oculta do Sol com o nosso planeta. Bang! Isso vem, todas essas partículas, né, altamente carregadas, altamente energizadas, pegam carona nesse funil dessa espiral de Parker e chegam aqui na Terra meio que como se fosse uma bola com efeito, sabe, Cris? Quando você chuta ali pro gol e aquela bola ela vai com efeito e pega no ângulo. É exatamente o que tá acontecendo agora. Essas tempestades fantasmas, então. Exatamente. Isso se chama tempestade de radiação, tempestade de prótons, né? Ou tempestade de partículas carregadas, e é exatamente isso que está acontecendo. Isso está se estendendo, pessoal, desde a madrugada, tá, de hoje, 23 de julho, até agora, tarde, né, já é de tarde agora, do dia 23 de julho, e está se mantendo ali firme e forte no nível S1. Poderia ser muito pior, poderia ser um nível S5, que é o máximo que chega, mas está no nível S1. A diferença disso para a explosão de radiação é que a explosão de radiação, a gente teve uma agora de classe M, alguma coisinha aqui, ó. Isso chega na velocidade da luz, a explosão de radiação. A gente tem um fluxo muito grande, um impacto muito grande no lado diurno. E isso chega aqui na velocidade da luz, ou seja, cerca de 8 minutos depois que ela acontece, chega aqui, pega a gente, dura alguns minutos ou algumas horas e vai embora. A ejeção de massa coronal, que é o que causa a tempestade solar, leva de 1 a 3 dias para chegar aqui na Terra, e porque isso é um material solar mesmo, é o plasma solar, que ele leva um tempo para viajar nesse espaço. Ele não chega na velocidade da luz nem de perto. Fica muita gente nos comentários falando, nossa, mas não é na velocidade da luz? Não chega aqui rápido? Por que demora tanto? A radiação chega na velocidade da luz, o tiro de bazuca leva de 1 a 3 dias para chegar, porém, temos um meio termo aqui, tá? O fluxo de partículas carregadas chega próximo da velocidade da luz. Então, quando a gente tem uma explosão de radiação muito forte,
Ela chega aqui, então, em cerca de 8 minutos. Logo em seguida, se acontece essa conexão que eu estava mostrando para vocês com a espiral de Parker, e em alguns casos nem precisa dessa conexão para acontecer, mas geralmente precisa dessa conexão. Se acontece, aí acaba chegando aqui depois de algumas horas, mais ou menos umas 2 horas depois desse grande bang, dessa grande explosão, chega esse fluxo aqui, e aí depois, se foi direcionado para a Terra, depois de alguns dias, 1 a 3 dias, vai chegar o tiro de bazuca mesmo, que é a tempestade solar. Só que a diferença é que isso aqui, quando chega, geralmente leva um tempo para ir embora. Fica muita partícula sendo afunilada diretamente do Sol, vindo aqui na direção da Terra, como a gente consegue ver nesse vídeo. Então, é muita energia sendo descarregada por várias horas seguidas. Isso pode durar, às vezes, pessoal, alguns dias. Então, é uma conexão magnética com a Terra e acontece essa chuva de partículas altamente energizadas, ionizando a nossa magnetosfera, a nossa ionosfera e o nosso planeta como um todo. A gente já chegou, né, Cris, a ver comentários aí da galera se confundindo um pouco, que, então esse tiro do Sol, ele seria como se fosse o tiro do laser do Star Wars. Eu vi esse comentário. A gente consegue ver isso saindo ali do Sol. O pessoal falando que aquele laser lerdo, assim, que ele vai devagarzinho. Só que aí que tá, pessoal, quando a gente fala de explosão de radiação, é radiação, então chega na velocidade da luz. Isso a gente só vê o flash quando tá chegando aqui mesmo. E chega na velocidade da luz. Isso aqui não. Isso aqui leva algumas horas, então ele se aproxima da velocidade da luz, só que não é como a velocidade da luz. No entanto, é muito mais rápido do que aquele material solar, que aí é matéria solar mesmo, né? É plasma, né? Que se desprende do Sol e vem na direção da Terra. O que é mais rápido, Cris? O like é muito mais rápido. Quando vocês estão gostando do vídeo, vocês fazem o quê? Ó, dedinho no like. Tô sentindo agora. Quem estiver gostando, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perderem um vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal Galeria do Meteorito. É só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo, antecipado e ainda por cima dar aquela força para o canal Galeria do Meteorito, tá? Agora, a pergunta que não quer calar. Essa chuva de partículas altamente carregadas, é muita radiação chegando aqui, né? Prótons altamente energizados chegando aqui no nosso planeta. Quais os riscos disso, né? Seria igual uma explosão de radiação? Seria igual uma tempestade geomagnética? Tem efeitos muito parecidos, porém com algumas peculiaridades, tá? Para aviadores, pessoal, para vocês terem uma ideia, existem estudos, e eu vou mostrar aqui para vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, e isso que vocês estão vendo é um dos estudos, uma estimativa do impacto econômico, porque sim, isso é estudado com muita antecedência, do que o impacto no ser humano, por incrível que pareça, né? Por que será, né? Comentem aqui o que vocês acham, né? Mas tá aí, uma estimativa do impacto econômico da radiação, né? Da tempestade de radiação atmosférica associada à tempestade de partículas energizadas em aeronaves. E acreditem, pessoal, aqui nesse estudo eles falam sobre esse impacto. Todos os links de estudos que eu mostro aqui, eu sempre deixo os links aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Mas resumindo isso aqui, vocês podem olhar por vocês mesmos depois, existe um aumento de combustível, tá? Quando tá acontecendo uma tempestade de partículas carregadas como essa que tá acontecendo agora, existe um aumento no combustível que é utilizado entre voos. Então eles pegaram voos ali, por exemplo, um que partiu dos Estados Unidos para ir até o Japão, fazendo uma parada ali no meio, e eles perceberam que aviões gastam de 17 a 41% a mais de combustível durante voos que acontecem em eventos de tempestades de partículas carregadas como essa que está acontecendo agora. Aí, eles também estudam, tá? Por incrível que pareça, também tentam estudar pelo menos um pouquinho o impacto no tripulante também, né? E isso que vocês estão vendo é uma matéria aqui desse site da AsaGo. Vou deixar aqui também na descrição para vocês o que a tripulação passa na questão de radiação ionizante. E isso é normal, independente de tempestade geomagnética. Na verdade, até mesmo a gente aqui na superfície, a gente passa por uma dose de radiação anual que é normal. Radiação, inclusive, que vem do nosso próprio planeta, tá? Então, a dose anual de um tripulante, de um piloto ali, né? Que tá, por exemplo, trabalhando ali todos os dias, fazendo voos, de um comissário de bordo, é de 3 MSV microsievert por ano, tá bom? 3 MSV por ano. Pra gente ter uma base como comparação, um raio-x de tórax vai te dar 0,1 MSV. Tá? Um único raio-x te dá 0,1 MSV. Quando um piloto, durante um ano, ele tem 3
MSV. Ou seja, ele vai ter uma radiação ali, mais ou menos, equivalente a de 15 a 34 raio-x de tórax por ano, tá? E durante uma tempestade de partículas, Richard, quais são os riscos para tripulação? Pode chegar, pessoal, para vocês terem uma ideia, a 0,03 MSV por hora, tá? Isso, se a gente for contar, sei lá, um voo de 10 horas, por exemplo, pode chegar a 0,3 MSV, que equivale a 3 raios-x de tórax, e isso que vocês estão vendo é um dos estudos que fala sobre isso. Como eu disse, links eu vou deixar aqui. E Richard, quanto que pode ser fatal, ou perigoso pelo menos, né? De acordo com o Comitê Internacional de Proteção à Radiação, o limite para trabalhadores é de 20 MSV por ano. Acima de 100 MSV por ano já é muito danoso e vai te causar problemas severos de saúde a nível de DNA mesmo. Quando a gente fala em 1000 MSVs, aí já é aquela coisa que você tem poucas horas para sobreviver, para não dizer outra coisa, tá? Ou seja, seria o equivalente a 1000 raio-x de tórax por ano para ser altamente perigoso e podendo ser fatal para sua saúde. 1000 raio-x de tórax por ano. Então, durante um voo aí de 10 horas, você vai ter 3 raios-x de tórax. Então, não chega a ser um problema. Ah, Richard, eu tô fazendo um voo justamente hoje, né? Ou eu vou fazer um voo daqui a algumas horas, isso vai ter risco? Aí que tá, né? Para um voo, para 2, não vai ter risco. Claro, você vai estar fazendo ali vários raios-x de tórax completamente desnecessários, mas se você é tripulante, aí sim os riscos são bem mais consideráveis. E tem esse pessoal de radiologia que eles trabalham o dia inteiro com isso, eles têm que usar aquela proteção, eles até saem da sala. Já a gente pode fazer um raio-x, 2, um ou outro não tem problema, né? O problema são as altas doses, né, e seguidas no caso. Então você fazer um raio-x, 2 raios-x não vai ter problema nenhum. Agora você ficar fazendo vários raios-x de tórax ali todos os dias durante um ano, aí sim você vai ter problemas de radiação. Além de causar danos ou pelo menos problemas grandes podem ser causados na comunicação via satélite, em GPS e coisas desse tipo, né? A tempestade de partículas carregadas, ela também, de acordo com vários estudos, são gatilhos para terremotos. Elas são observadas horas antes de grandes terremotos, tá? E como vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, isso que vocês estão vendo é um dos estudos, tá? Que fala aqui sobre partículas altamente carregadas, essa chuva de radiação que acontece do Sol durante esses eventos, que é o que está acontecendo exatamente agora, tá? No ambiente espacial próximo da Terra, age como precursor de terremotos. E aqui eles destacam, eu destaco aqui na verdade nesse resumo, traduzindo. Foi mostrado que uma parte significativa dessas partículas altamente carregadas são correlacionadas com atividade sísmica. Esses jatos de partículas são observados algumas horas antes de fortes terremotos. Tem um mesmo padrão ali dos terremotos. E isso que vocês estão vendo é uma parte aqui para vocês terem uma ideia. Eles pegaram o momento em que acontece uma tempestade de partículas carregadas, como essa que está acontecendo agora aqui, né? E os eventos de grandes terremotos. Aqui no 0, ó, é exatamente quando acontece essa chuva de partículas altamente carregadas do Sol. Tá no 0 aqui, ó. Olha o que a gente tem até 12 horas antes com relação a terremotos e até 12 horas depois. Olha o que a gente tem cerca de 4 horas depois. Sempre tem picos de grandes terremotos. Isso de acordo com vários dados coletados de vários monitores ali, né? De vários observatórios. Aqui a gente consegue perceber isso também. E isso que vocês estão vendo é mais um estudo que eles pegaram um em específico, tá? Um terremoto em específico. E eles não pegaram qualquer terremoto, não. Eles pegaram o mega terremoto que aconteceu lá no México em setembro de 2017. Foi de magnitude 8.1. Foi simplesmente absurdo. E eles perceberam que sim, teve chuva de partículas carregadas, né? Teve atividade solar chegando aqui na Terra de forma intensa antes desse mega terremoto acontecendo lá em setembro de 2017. Que foi, como eu disse, de magnitude 8.1. E eles colocam aqui, ó, que os dados são consistentes com outros terremotos de magnitude acima de 6, ou seja, a gente está falando aqui de grandes terremotos, tora pesada mesmo, né? Que foram estudados desde o ano de 2012 até hoje. E isso excede um número de, acreditem, mais de 900 terremotos que tem essa correlação. Não sou eu que estou afirmando, são diversos estudos, eu só passo a mensagem, não matem o mensageiro. Como eu disse mais uma vez, todos esses estudos eu deixo o link aqui
na descrição, tá bom? E lembrando que a gente está aguardando o impacto de uma grande ejeção de massa coronal, essa sim foi direcionada para a Terra e deve acontecer aí a qualquer momento, entre hoje, dia 23 de julho, e amanhã, dia 24 de julho. Bang! Chegando aqui na Terra, está sendo esperado o nível G2, mas muito vai depender também do campo magnético interplanetário, da direção dessa ejeção de massa coronal, dos polos magnéticos, dessa linha magnética ali que se desprende do Sol e tá chegando aqui na direção da Terra. Novidades a qualquer momento, lembrando também que a gente tem grandes manchas solares viradas para a Terra nesse momento. A atenção que eu dou aqui são para as regiões AR 3761, 3762 e 3751, tá? Isso que vocês estão vendo são essas aqui, ó, essa e essa. A 3751, ela tem polaridade beta, gama, delta, mas já tá saindo ali de cena, já tá indo embora. A gente tem uma outra aqui, a 3761, essa é beta, gama, já tá se tornando bastante complexa também, parece uma região ativa só, porém aqui são duas, e isso que vocês estão vendo aqui, isso começa a se tornar um tanto preocupante, que é a 3762, ela tá crescendo bastante, consideravelmente, ela ainda vai ficar miradinha para a Terra e ela acaba de adquirir uma polaridade beta, gama, delta, ou seja, tem bastante potencial para produzir explosões de radiação. Isso que vocês estão vendo é a polaridade dela ali, né, que está se tornando bastante complexa. Então, de olho no Sol, a qualquer momento, novidades aqui para vocês e para vocês entenderem do que o Sol é capaz. Sim, ele mexe com todo o circuito elétrico global e existem vários estudos que falam sobre isso. Já falamos, para quem não viu, vou deixar o link no box aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. De olho nessa tempestade de partículas carregadas e na tempestade geomagnética que tá chegando. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.